A Páscoa é uma das festividades mais antigas de que se tem notícias, atravessando gerações durante milhares de anos. Mas quantos realmente conhecem sua verdadeira origem e significado? Na verdade, a história da Páscoa é frequentemente distorcida e mal interpretada, inclusive por muitos cristãos que falham em compreender o propósito correto da Páscoa dentro da revelação divina para a humanidade. Nós sabemos que a história da Páscoa é caracterizada pelas promessas de Deus e a liberdade de um povo. Mas para compreendermos essa história de forma completa, precisamos considerar os eventos que ocorreram desde o tempo dos patriarcas de Israel e as terras do Antigo Egito até a cruz que foi erguida há cerca de 2000 anos fora dos muros de Jerusalém e que marcou para sempre a história do mundo. Então, neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história da Páscoa, descobrindo sua origem, o seu significado histórico e espiritual para o povo judeu e entendendo também sua profunda conexão com a fé cristã, centrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora para não perder mais nenhum vídeo por aqui. Nós podemos começar dizendo que a Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, que se tornou o primeiro mês do calendário litúrgico judaico, e que após o exílio na Babilônia, passou a ser chamado de Nissan. Esse mês corresponde ao período entre os meses de março e abril em nosso calendário. Porém, a história da Páscoa tem suas raízes ainda antes do tempo de Moisés. Há aproximadamente 500 anos antes da instituição da Páscoa no Egito, Deus falou com Abraão acerca do futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor avisou a Abraão que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à servidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria os filhos de Israel e os libertaria da opressão. O tempo passou e mais tarde José, que era bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo a comerciantes ismaelitas, indo parar justamente no Egito. E depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou governador daquela terra, sendo responsável por liderar as ações que garantiram que os egípcios tivessem mantimento numa época de terrível escassez. Mas aquela crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então, os irmãos de José descobriram que ele havia sido exaltado por Deus naquela terra, e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito. Mas José e toda aquela geração morreram, e chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José, e esse faraó escravizou os filhos de Israel. Porém, depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou contra os egípcios, e foi a última praga, que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, o episódio que deu origem à celebração da Páscoa. A Bíblia registra que quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro macho sem defeito no 14º dia do mês de Abib e espargisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Mas o que eram esses pães asmos e o porquê das ervas amargas? Os pães asmos eram pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Os pães asmos deveriam ser consumidos como lembrança da pressa durante o êxodo. Já as ervas amargas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos de servidão no Egito. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. E a Bíblia diz que quando o juízo do Senhor atingiu as terras egípcias, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais.
Isto também significou a completa derrota dos deuses do Egito, e nesse contexto, o significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, e versículos 26 e 27, onde lemos: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que rito é este? Respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. No hebraico, a palavra Páscoa significa basicamente passar por cima, sendo derivada do verbo saltar ou passar. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado foram poupadas. E desse modo, o significado de passar por cima transmite o sentido de poupar, de passar por cima por misericórdia, ou seja, naquele dia o juízo de Deus passou por cima dos israelitas e eles foram salvos. Mas como será que a observância da Páscoa foi seguida no decorrer da história dos hebreus? Nós sabemos que Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa é a festa judaica mais antiga. Os judeus deveriam celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas que foram determinadas no Pentateuco, como em Êxodo 12, Levítico 23 e Deuteronômio 16. Assim como na primeira Páscoa ainda no Egito, a festa anual era comemorada no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, seguida de 7 dias consecutivos, denominados como Festa dos Pães Asmos. O cordeiro macho e sem defeito de até 1 ano que seria sacrificado era separado do rebanho por cada família no 10º dia do primeiro mês e guardado até o 14º dia. O animal então deveria ser assado inteiro e sem que nenhum de seus ossos fosse quebrado. O cordeiro tinha de ser consumido muito rapidamente com as ervas amargas e os pães asmos. Os israelitas também deveriam comer do cordeiro com trajes de viagem para que a saída apressada do Egito fosse relembrada. E as sobras do cordeiro também deveriam ser queimadas, pois não era permitido aproveitá-las no dia seguinte. Durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual aos seus filhos. Também foi instituída uma segunda Páscoa, 1 mês depois, para beneficiar aqueles que não pudessem participar da primeira celebração, conforme o capítulo 9 do livro de Números. Enquanto estiveram peregrinando no deserto, os filhos de Israel não celebraram a Páscoa. Eles voltaram a celebrá-la apenas quando já estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. E há também várias outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa ao longo do período do Antigo Testamento, até finalmente chegar o tempo de Jesus. Então, no texto do Novo Testamento, nós lemos que Jesus era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. E no Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa durante o ministério terreno de Jesus. Nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser consumida em qualquer casa da cidade e era comum que os judeus se reunissem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos que se reuniu no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Por ocasião da Páscoa, acredita-se que entre 60 mil e até 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Obviamente, a maioria deles era formada por judeus da diáspora, que vinham de todas as partes do Império Romano. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém os prosélitos que aceitavam satisfazer as condições exigidas pela lei mosaica eram admitidos na celebração. Muitos estudiosos sugerem que nos dias do Novo Testamento, cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados por ocasião da celebração da Páscoa judaica. Obviamente, essa tarefa exigia a participação de centenas de sacerdotes, visto que todos os cordeiros deveriam ser mortos antes do crepúsculo do dia 14 de Nissan. A quantidade de sangue que resultava de todos esses milhares de sacrifícios era enorme. Historiadores dizem que durante alguns dias, as águas do riacho próximo ao templo de Jerusalém ficavam tingidas de vermelho por causa de todo aquele sangue, e isso obviamente servia como lembrança em relação ao preço do pecado. E depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo em 70 d.C.,
A Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo. Porém, a verdade é que todo aquele sangue derramado dos cordeiros sacrificados na Páscoa judaica apontava para o único sangue capaz de realmente prover expiação do pecado, o sangue de Jesus Cristo. Os cordeiros imolados na Páscoa judaica serviam simplesmente para simbolizar o sacrifício perfeito que Deus providenciaria para resolver o problema do pecado do homem. E aqui chegamos ao significado correto da Páscoa para os cristãos. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7 do seu livro, profetizou acerca do Messias, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. João Batista, falando acerca de Jesus, o apresentou a todos como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. E assim como o Cordeiro Pascal sem defeito, no sacrifício de Cristo, nenhum de seus ossos foi quebrado, cumprindo-se dessa forma o que fora profetizado pelo salmista no Salmo 34, verso 20. Tudo isso ocorreu muito provavelmente numa sexta-feira, embora alguns defendam também a possibilidade de ter sido numa quarta ou quinta-feira. Aqui vamos considerar a sexta-feira como a posição mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Então, na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos comeram o Cordeiro Pascal em Jerusalém. Porém, o que nem todos os leitores da Bíblia percebem é que aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. Isso porque o Cordeiro de Deus seria sacrificado de uma vez por todas num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. O próprio Filho de Deus foi entregue como resgate em favor dos redimidos para apaziguar a santa ira de Deus que exige o castigo pelo pecado. Então, ao invés da carne de cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele, até o dia do seu retorno. Dessa forma, ao comermos o pão, nos lembramos de seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. E foi assim que a última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. E também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro, para a frente, era o símbolo do que haveria de vir, o prenúncio da promessa que haveria de se cumprir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que já se cumpriu, ao mesmo tempo que serve de esperança para a consumação de todas as coisas no dia do retorno de Cristo. A última ceia, Jesus participou com seus 12 discípulos, e a próxima ele prometeu participar com todos nós na glória celestial. Então, a pergunta que muitas vezes surge neste ponto é: os cristãos devem ou não celebrar a Páscoa? É importante entendermos, conforme já foi explicado, que a Páscoa era uma festa judaica, um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Então, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipificava. A Páscoa era a sombra, Cristo é a realidade. Em outras palavras, celebrar a Páscoa judaica é celebrar aquilo que era temporário, é voltar ao que é inferior. O escritor de Hebreus expôs essa verdade como tema principal de sua epístola, e assim ele apresentou Cristo como a nossa Páscoa perfeita. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, o apóstolo Paulo foi claro quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. Dessa forma, nós cristãos não celebramos a Páscoa uma vez por ano entre os meses de março e abril, mas nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, em memória de seu sacrifício no Calvário. Ali, seu sangue foi derramado satisfazendo a justiça de Deus e impedindo que seu povo fosse lançado em condenação eterna. Se alguém me perguntasse qual o significado da Páscoa para os cristãos, eu diria que para nós, a Páscoa significa que, pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, pois nos umbrais de nossas portas, seu precioso sangue atestou que fomos justificados. É por isso que, num determinado sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa, antes celebram a ceia do Senhor.
Outra pergunta que geralmente as pessoas fazem é de onde veio a tradição envolvendo coelhos, ovos e chocolates. A verdade é que esses elementos foram incorporados posteriormente à Páscoa. Frequentemente as pessoas defendem o uso desses elementos, alegando que o ovo supostamente simboliza a nova vida e o coelho a fertilidade. Quanto ao chocolate, talvez a melhor explicação seja a de que, associado aos outros dois elementos, ele é bom para o comércio. Mas seja como for, de fato esses elementos não possuem qualquer ligação com a Páscoa judaica ou com a ceia do Senhor. Infelizmente, em muitas igrejas, esses elementos são incorporados até mesmo num tipo de culto especial da Páscoa, e particularmente eu não concordo com isto. Por outro lado, há também aqueles cristãos que, na tentativa de se desvencilharem desses costumes populares, acabam cometendo outro erro ao aderirem às práticas da Páscoa judaica. Isso significa que em algumas igrejas na época da Páscoa, come-se cordeiro assado, pães asmos e algum tipo de erva amarga. Obviamente isto também é um erro. Na verdade, em ambos os casos, o que vemos é pura crendice. É o pragmatismo e o sincretismo religioso que lamentavelmente atrai cada vez mais adeptos. Mas apesar de a Páscoa judaica não ser uma data sagrada para nós cristãos, devemos agir com sabedoria e prudência diante dela. A verdade é que devemos aproveitar essa data em que muitas famílias se reúnem para explicar o verdadeiro significado da Páscoa, desde sua origem, apontando para Cristo como Cordeiro de Deus, até sua consumação no Calvário, onde nossas correntes foram quebradas. Além disso, devemos estar confortados na promessa de que o pleno significado da Páscoa será completamente cumprido no novo céu e na nova terra. Ali, o povo escolhido de Deus estará totalmente livre de todo pecado, e nossa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada em toda a plenitude. Agora escreva nos comentários se você já conhecia a verdadeira história da Páscoa e compartilhe este vídeo com alguém que talvez não saiba o significado correto dessa celebração. E se você também tem vontade de se aprofundar no conhecimento bíblico, eu te convido a estudar teologia conosco de qualquer lugar, em qualquer horário, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. Eu vou deixar as informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário.